Umbanda, uma religião de resistência, uma religião da família, uma religião que louva a natureza e é muito incompreendida. O nosso documentário Umbanda, Seu Gesto é Amar, começa agora. Bem, você me pergunta se a Umbanda é uma religião afro-brasileira ou brasileira. Se a gente se debruçar sobre esse tema, ver as influências que desde 1908 se encontram em toda a casa de Umbanda, a gente vai perceber que a Umbanda tem 5 grandes influências filosófico-culturais. A primeira, a indígena, sobretudo a Tupi-Guarani. Os tupis dominaram um vasto território, aqui sobretudo no país que hoje é chamado de Brasil, não é? Foram conquistados, foram oprimidos e massacrados, mas espíritos que adotam esta aparência de indígenas trabalham ostensivamente na Umbanda. O primeiro espírito a se manifestar pela Umbanda foi um espírito que adotou a forma de um índio, o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Existem falanges que adotam nomes de antigas tribos, como Caboclo Tupi, Caboclo Tupinambá, Caboclo Tamoio, Caboclo Aimoré, que visam justamente honrar essa influência. A segunda grande influência que a Umbanda possui é negra, especificamente do povo da etnia Banto ou Bantu, que são oriundos do centro da África até o sul daquele continente. Congo, Angola, Moçambique, Guiné, Benguela são regiões até hoje onde a predominância da população é de origem banto, é uma cultura extremamente rica, belíssima. E foram os povos bantos que vieram substituir os índios sul-americanos como mão de obra escrava. A terceira grande influência da Umbanda, ela é até bem popular, é a influência negra, porém de origem iorubana ou nagô. Quando a gente chama um emissário, um falangeiro de orixá, a gente está usando uma expressão iorubana. Ogum, Oxóssi, Oxum, Inhansã também são orixás de influência iorubana. Eles chegaram um pouco depois dos bantos. A quarta influência, cada vez mais, ela tem até talvez, recebido um pouco de resistência, mas ela está lá e ainda se percebe, que é a influência da Igreja Católica Apostólica Romana, muito presente, embora algumas casas de Umbanda já tenham um pouco de pé atrás, por assim dizer, não querer lembrar ou valorizar essa influência. A quinta grande influência que a Umbanda possui é a do espiritismo, também chamada de kardecismo. Uma grande influência mesmo, não é? Que mereceu, na sua gênese, em 1908, uma fala específica do Caboclo das 7 Encruzilhadas, ao determinar que se estudasse as obras básicas da codificação espírita que estão até hoje no regimento da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Então essas 5 influências indígenas, 2 negras, Banto e Urubana, uma de origem ali no Oriente Médio, que migrou para a Europa, como a Igreja Católica, não é? E também o espiritismo genuinamente europeu, vão formar a brasilidade da Umbanda. Tem outras influências? Sim. Na própria origem da Umbanda, nós temos outras influências, temos inclusive a influência do árabe. Muitos negros islamizados vieram, os haussais, os mandingas, né? Eles vieram nos navios negreiros com seus patuais, os seus talismãs.
E eram eles muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, encarregados de atuarem como feitores, né? E feitores eram escravos com uma condição diferenciada. Verdade é essa. Bom, há outras influências também, povo oriental, né? Outras influências vieram ao longo das décadas compor a Umbanda. Mas toda casa de Umbanda tem que ter essas 5, isso é bem verdade. Uma casa, ela, dependendo da missão que ela tem, ela pode ter uma especificidade, ela pode trabalhar mais com a influência indígena, ela pode trabalhar mais com a influência católica, aquela casa pode trabalhar com uma influência mais nagô, né? Ou então até mesmo uma Umbanda mais kardecizada, por assim dizer. Ela pode ter esse direcionamento, mas as 5 grandes influências já citadas estarão lá. E essa é a beleza da Umbanda. Ela preserva essa origem, está apta a receber outras influências, mas sem perder a sua identidade amalgamada, né, que vai ser justamente a mesma do povo brasileiro. Todos têm um pezinho com os índios, um pezinho com os bantus, um pezinho com os nagôs, né, um pezinho com os ancestrais europeus, e assim somos nós, e assim nós evoluímos. A Umbanda, com essa proposta de brasilidade, ela mostra que ela atende a todos, independente da sua origem. Isso é muito bonito. Já que você deu licença para esse nego falar. Muito bem, a relação da Umbanda com o Espiritismo, ela é muito próxima, ela é muito visceral. É muito comum umbandistas frequentarem casas espíritas e é muito comum espíritas visitarem casas umbandistas. Há até pessoas que trabalham em casas umbandistas e trabalham em casas kardecistas exercendo cargos, né? Exercendo cargos. Eu conheço centenas de pessoas, literalmente. E é comum muitas pessoas procurarem casas de Umbanda e casas espíritas para resolução de problemas, até de enfermidades. É muito comum esse tipo de coisa. Já que a ciência muitas vezes não dá alguma ou outra explicação, a pessoa busca no invisível, né, na espiritualidade, aquela resposta que ela busca. Em 1908, Zélio Fernandino de Moraes era cometido por diversas moléstias que a ciência não explicava. E ele é conduzido por seu pai a um centro espírita em Niterói. Cabe lembrarmos que Zélio era de orientação católica. E lá chegando nessa instituição, surge, incorpora o caboclo das 7 encruzilhadas, pede a palavra, e a palavra não lhe é dada por conta da sua aparência silvícola. O caboclo, então, anuncia que vai criar a religião de Umbanda no dia seguinte, no dia 16 de novembro. Muito bem. Isso é o suficiente para eu afirmar que a Umbanda é uma dissidência do Espiritismo? Ora, o Zélio Fernandino não era espírita. A entidade era, ou afirmava ter algum conhecimento. Até porque é interessante a gente observar que o Caboclo das 7 Encruzilhadas, ele se apresenta como enviado de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos espíritos mais atuantes na codificação espírita, além de ser um dos pais da igreja. E o Caboclo das 7 Encruzilhadas informa que ele era um emissário de Santo Agostinho. Não satisfeito, o Caboclo das 7 Encruzilhadas ainda usa o que é chamado de ponto riscado. A Umbanda ela tem diversos protocolos para o reconhecimento dos seres de luz. Um deles é o ponto riscado. E o ponto riscado,
O primeiro ponto riscado da Umbanda é justamente o símbolo de Santo Agostinho. Um coração em chamas com uma flecha atravessando aquele coração ali. Alguém vai poder considerar que a Umbanda existe há milhares de anos, Lemúria, Atlântida, aquela coisa toda. Tudo bem, mas eu prefiro me ater a fatos, a uma reflexão que surge a partir de fontes, pesquisa e referências. Muito bem. A terceira coisa que o Caboclo das Sete Encruzilhadas fez foi determinar que o adepto da Umbanda, o culto que ele organizava, junto com o pai Antônio, que o umbandista estudasse a codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, a Revista Espírita. Não só estudasse, mas praticasse os ensinamentos ali contidos, e ele para isso deu uma máxima que eu acho muito interessante. O Caboclo das Sete Encruzilhadas disse ainda naquele centro em Niterói que quem sabe mais ensina a quem sabe menos, e a ninguém será dado as costas, porque esta é a vontade do Pai. E ainda nomeia a primeira tenda como tenda Nossa Senhora da Piedade. Justamente Nossa Senhora abraçando a Jesus recém-crucificado. Isso ainda é o suficiente para eu afirmar que Umbanda e Espiritismo são uma coisa só ou uma é dissidência da outra? Ainda não. Cabe agora comentar que o umbandista e o espírita acreditam na mesma coisa. Deus como Criador de tudo, suprema inteligência, reencarnação, lei da evolução, a lei de ação e reação, comunicação dos espíritos, pluralidade dos mundos, o valor da reforma íntima como catapulta para a evolução. Não é a mesma coisa que a Umbanda e o Espiritismo professam? Quando eu falei no início que as pessoas vão de um centro de Umbanda para um centro espírita com muita naturalidade, os espíritos assim o fazem também. Bezerra de Menezes, diversos espíritos que são doutores, freis, numa mesa kardecista para enfatizar, trabalham como caboclos e pretos velhos, numa casa de Umbanda. Como conheço entidades com profundo conhecimento na codificação espírita. E desde a sua gênese, a Umbanda sempre se apresentou como espiritismo de Umbanda. Às vezes, pejorativamente, as pessoas chamavam de baixo espiritismo. Porque algumas práticas são, de fato, diferenciadas do espiritismo chamado de mesa branca. Então nós tínhamos o espiritismo kardecista e a Umbanda mesa branca. Tudo bem. Mas vamos considerar que o movimento espírita brasileiro ele é marcado por rituais. A pessoa pode não considerar, mas se toda sessão ela é aberta com uma prece e é encerrada com uma outra prece, é um ritual. Mas vamos lá. A própria Federação Espírita Brasileira, em 1953, através da sua revista oficial, O Reformador, lança uma corajosa e muito bem articulada mensagem aos espíritas e aos umbandistas. Nessa mensagem, que ela se encontra aqui no livro Os Trabalhadores da Seara do Cristo, e está online, tem um link, eu boto ao final aqui o link, porque dá trabalho pesquisar no site da FEB, são muitos documentos que eles têm lá, mas existe em PDF. Eles lançam uma nota citando 3 livros de Allan Kardec e ainda conta com uma mensagem de Emmanuel, caracterizando o umbandista como espírita. Então, abre aspas. Assim todo umbandista é espírita,
porque aceita a manifestação dos espíritos, mas nem todo espírita é umbandista, porque nem todo espírita aceita as práticas de Umbanda. Revista Reformador, julho de 1953, página 9. E ainda tem a mensagem de Emmanuel. Abre aspas. Assim não vemos motivos para nos escandalizarmos com as linhas de Umbanda, e sim um imperativo de trabalho, de cooperação, de maior entendimento e de maior manifestação de amor da nossa parte. Página 10, edição de julho de 1953. Ocorre que, 25 anos depois, em 1978, a Umbanda tem uma explosão de adeptos. Entra para a cultura popular, muitos cantores utilizando os conhecimentos da Umbanda e do Candomblé também, né? É uma explosão. E a FEB, novamente através da Revista Reformador, lança uma outra nota, sem citar Kardec, uma nota sem citar Emmanuel, muito agressiva, que não é uma postura de um espírita, desqualificando o umbandista. Abre aspas. É imprópria, ilegítima e abusiva a designação de espíritas adotadas por pessoas, tendas, núcleos, terreiros, centros, grupos, associações e outras entidades que, mesmo quando legalmente autorizados a usar o título, não praticam a doutrina espírita, tal como foi clara e formalmente definida no editorial de Reformador de setembro de 77. Interessante isso. Não citaram codificador nessa, né? E nem um espírito altamente reconhecido por sua sabedoria como Emmanuel. No fim, fica aberto ao adepto da Umbanda se considerar ou não como espírita umbandista, a exemplo dos primórdios. Poderíamos falar aqui de pacto áureo, quando os espíritas kardecistas buscam padronizar o movimento espírita, muitas vezes tirando a naturalidade e a fraternidade preconizada por Kardec e seus continuadores como Leon Denis. Mas o espiritismo nada proíbe, apenas estimula o bem, exatamente como a Umbanda, com seus rituais, com a sua riqueza de detalhes, com a sua alegria. É isso. Debaixo do seu alar misericordioso. Umbanda é mais uma religião na Terra para ajudar o ser humano na sua evolução espiritual, tudo partindo do princípio da transformação moral de cada médium, se libertando dos seus vícios. E nesse sentido, a Umbanda só tem um Deus como todas as religiões, e Jesus como nosso mestre, modelo e guia. Maria Santíssima nós temos como nossa adorada mãe espiritual, e a função da Umbanda é essa, de prestar a caridade com humildade, com simplicidade, nunca atacando ninguém, respeitando todas as religiões. Então, este é o nosso conceito de Umbanda. Umbanda é Jesus na Terra, com os orixás trabalhando em prol da humanidade. Graças a Deus. A Umbanda, quando foi implantada aqui no nosso planeta, ela veio com a função de trazer-nos a plenitude. Então, quando nós estamos fora da plenitude, é porque nós ainda somos crianças aos olhos de Deus. Nós estamos buscando o nosso espaço. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, que por anos, eu morando em Itaguaí, no município do Rio de Janeiro, eu trabalhava no centro do Rio. E o ônibus ia lotado, e era um ônibus de 1 ônibus por hora. Se eu perdesse aquele ônibus naquele horário, eu só teria um ônibus 1 hora depois. E toda vez que eu conseguia entrar no ônibus, no ponto seguinte, entrava um indivíduo e fechava a porta para os outros que queriam entrar. Isso aconteceu uma vez, 2, 3, lá pela 40ª vez,
Aquilo me aborrecia, porque as pessoas que ficavam por lá de fora do ônibus ficavam desesperadas porque queriam perder seus empregos. Até que o dia eu resolvi fechar a porta e não deixar esse indivíduo entrar. Quando esse indivíduo veio me perguntar por que eu fiz aquilo, eu falei, você faz isso com todo mundo. E hoje eu uso essa história aqui no meu terreiro para mostrar que todos têm que ter oportunidade. Se você já passou por aquela fase do desconhecimento, do amor, da tolerância com o próximo, quando você tiver a plenitude desse conhecimento, você tem que ter essa tolerância com os irmãos que ainda estão caminhando. Então, esse é o desafio da Umbanda. Fazer com que, em sua plenitude, os irmãos que alcançá-la tenham paciência com aqueles que estão entrando, ter tolerância, ter conhecimento. Porque só o amor faz com que nós consigamos tolerar, admitir os erros e saber que nós já passamos por essa fase. A Umbanda é uma das tantas maneiras que se existem de se cultuar a Deus através dos elementos da natureza e dos seus respectivos orixás. Uma coisa que eu acho importante ressaltar é que o Zélio Fernandino de Moraes, que foi o fundador da Umbanda, ele frequentava trabalho de mesa branca. E nesse tipo de trabalho não se pode ocorrer a incorporação. Já a Umbanda trabalha com a incorporação, onde na manifestação do espírito, ele vem sempre para dar um conselho, ou trazer uma mensagem, ou fazer um trabalho, sempre para o bem da pessoa, sempre para a evolução. Umbanda, eu vejo da seguinte forma, né? Uma Umbanda limpa, uma Umbanda renovada, uma Umbanda que não tem sacrifício de animais, e que aprendemos também a viver melhor, né? Exercitar mais a paciência, né? A tolerância, e dessa forma nós vamos caminhando, né, com a sabedoria também dos guias espirituais, nos passando essas informações, e dessa forma a gente vai vivendo um dia de cada vez e sempre superando os desafios de cada dia. Tá? Então essa é a Umbanda que eu sigo. Umbanda para mim é amor, é união, é caridade, é paz, é equilíbrio, é o amor ao próximo. Ela não faz distinção de nada, de religião nenhuma, de raça, de nada. Ela está aqui para acolher aqueles que necessitam de orientação dentro da lei divina do nosso Mestre Jesus. Ela ensina como caminhar, ela ensina a evoluir através do estudo, através do conhecimento. Isso é Umbanda. O resto são pessoas que ainda não tiveram oportunidade de estudar e conhecer os fundamentos da nossa Umbanda, conhecer o estudo da doutrina, porque é muito importante. É através também do estudo, combinado com a nossa Umbanda querida, sagrada e com Jesus, que nós vamos espalhar o amor, a paz, a caridade ao nosso próximo. O que é Umbanda? Umbanda é a religião do amor, é a religião da natureza, é a religião da prática da caridade, a religião da humildade, é a religião que todas as pessoas de quaisquer religiões pode frequentar, pode adentrar, pois não importa na Umbanda qual é a sua religião, mas sim o que a Umbanda pode fazer para te ajudar. Então eu entendo que a Umbanda é a religião do amor. É a religião onde, na palavra de um preto velho, na sua humildade, você consegue se acalentar, se revigorar, ter esperança, perseverança. Na força de um caboclo, você consegue se reenergizar, ter coragem. Na alegria de uma criança, você consegue encontrar
a criança que está dentro de você, resgatando a alegria de viver, resgatando a esperança. A Umbanda para mim é tudo. É a religião do amor, é a religião da prática, da caridade. Babá, me dê proteção, escuta a minha oração. A Umbanda, ela ensina para todos os adeptos que entram para o terreiro de Umbanda, acima de tudo, amar a Deus, acima de tudo, e depois amar ao próximo. E um dos temas principais da Umbanda é a caridade, e a caridade com simplicidade. É por isso que no terreiro de Umbanda todos se vestem igual e todos andam de pé no chão. Isso para fazermos de nós um pouquinho humilde e fazermos de nós verdadeiros irmãos. Então, a Umbanda é isso, todos emanados num só pensamento. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade que nos assessora, sempre nos incluindo no bem e na caridade. A Umbanda tem condições de transmitir para os seus adeptos as respostas para as 3 perguntas fundamentais de qualquer ser humano. De onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos depois do desencarne. A partir desta realidade, a Umbanda nos apresenta uma série de questões muito interessantes, se não vejamos. Nós não somos isto que está aqui, nós estamos isto que está aqui. Nós fomos, somos e seremos sempre espíritos imortais, milenares. Tivemos milhares de encarnações. Nelas vislumbramos 2 realidades. A primeira, laços energéticos naturais e, por outro, laços energéticos antinaturais, que são os mais conhecidos processos obsessivos. A partir daí, a gente precisa começar a entender, dentro de tudo aquilo que a Umbanda propõe para nós, que temos uma idade no espírito e uma outra idade na matéria. Ela também nos ensina que o relacionamento humano é o nosso maior desafio, indiscutivelmente. E assim sendo o relacionamento humano realmente essa grande massa de problemas, a partir daí, a Umbanda começa a nos propor uma série de condutas diferentes das que hoje nós vivemos, caso nós vislumbremos apenas a matéria. Se não vejamos, quando um assistido, um adepto, chega num terreiro de Umbanda, ele vem com uma, vamos dizer assim, com uma expectativa. O seu ângulo é pequeno. A partir do momento que ele conhece a Umbanda, conhece nossos guias, nossos orixás, de uma pequena expectativa, abre-se em 360 graus grandes perspectivas. E a pessoa sai de uma expectativa para perspectivas. A partir daí, nós começamos a assimilar uma série de ensinamentos a partir do momento que visualizamos e caminhamos sobre 2 sendas. A primeira delas, o estudo fundamental para a expansão da consciência, para a nossa reciclagem, e o segundo, tão importante quanto o estudo, que é a nossa transformação interior. Não existe o terceiro nem o quarto caminho, só existem esses 2 caminhos.
É claro que esse adepto, num primeiro momento, ele vai ser tratado a partir das 5 formas de magnetismo: astral, terrestre, mineral, vegetal e animal, subdividido em animal racional e animal irracional, sem dúvida. Num primeiro momento, os elementos são importantes. Só que os elementos, eles têm data de validade. Se você vive a vida toda só se utilizando de defumação, de banho, disso, aquilo outro, daqui a pouco isso acaba a validade e você cai no mesmo problema. É a chamada cura transitória. Se você quer a cura definitiva, aí sim você vai ter que trabalhar em cima do estudo e da transformação interior, para que você possa, desta forma, construir uma obra definitiva dentro de você. Assim é a relação da Umbanda com todos os seus adeptos e tudo aquilo que ela ensina. Que me deem paciência. Então, Jesus tem uma importância crucial dentro da Umbanda. Ele tanto é a representação do Cristo planetário, ou seja, dessa força divina e desse agrupamento de espíritos altamente evoluídos que são responsáveis pela evolução humana nesse planeta, e também historicamente, um indivíduo, um espírito que encarnou na Terra, reconhecidamente um espírito de alta evolução moral, um espírito crístico, e que teve essa função de encarnar os ensinamentos divinos numa época muito difícil, numa época de muita dureza, só que pela força desses ensinamentos eles permanecem até hoje, e a Umbanda, em grande parte, ele se vale, se utiliza desses ensinamentos do Jesus Cristo, alguns sob a denominação de Oxalá, e que fundamenta toda a parte moral da Umbanda, que é a caridade e o amor ao próximo. Então, Jesus na Umbanda seria esse aspecto fundador, essa base da parte moral da Umbanda. Quando me perguntam quem é Jesus Cristo na Umbanda, eu digo que Jesus é aquele que fica no mais alto do pódio. Jesus é o nosso farol, é aquele que não nos deixa adentrar os mares pedregosos, bater nas rochas quando navegamos rumo ao desconhecido. Jesus Cristo é o comandante desse planeta. E a religião de Umbanda, como uma religião cristã, não poderia não ter o mestre no seu comando, no comando dessa nau. Quando eu adentrei ao sacerdote umbandista, na minha preparação, eu perguntava para os meus mentores se no sincretismo de Jesus com Oxalá, se eu poderia fazer essa substituição. E eles disseram que não. Eu lembro numa ocasião em que meus amigos sacerdotes, eles faziam cursos de magias fora da magia que nós temos na Umbanda. E eu entrei nesse hábito. Fora os estudos da Umbanda, eu fazia também estudos de magia. Quando eu já estava num nível razoavelmente elevado dentro da magia, que não é essa magia que nós praticamos na Umbanda, os meus mentores me chamaram e diz: olha, em outras andanças você já se deu mal em relação à magia, não corra o mesmo erro. E o meu argumento foi o seguinte: mas na Umbanda tem magia. E a resposta dele foi: mas a Umbanda também tem Jesus. E a magia que te dá poder é a mesma magia que te corrompe, não quando sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Salve! Pensando sobre os desafios para a Umbanda, eu acredito que o maior desafio, no meu ponto de vista, é
que seja compreendido aquilo que a autoespiritualidade trouxe para a doutrina de Umbanda, trouxe com a doutrina de Umbanda, que é o auxílio ao ser humano, ao desenvolvimento humano, ao autoconhecimento e ao progresso evolutivo da humanidade através da caridade, do amor, do equilíbrio, do conselho, do ensinamento que os espíritos trazem na Umbanda. Os espíritos de Umbanda são espíritos que estudam, que trabalham, que estão aptos a ajudar o ser humano a se equilibrar e se desenvolver. Eles vêm prestar essa caridade com esse objetivo. E eu vejo que hoje em dia está bem complicado isso acontecer, os espíritos poderem se manifestar da maneira que devem se manifestar, porque as pessoas estão colocando o ego na frente e estão esquecendo dessas diretrizes, que são o quê? O amor, a caridade, a humildade e a boa vontade em estar auxiliando a quem precisa. Eu acho que o grande desafio para a Umbanda é encontrar, hoje em dia, quem esteja afinado com essa energia, com a energia de Umbanda. Não sei se não tem sim as pessoas, mas talvez elas estejam com um pé atrás ou até 2 pés atrás, porque elas veem muito ego, elas veem muito querer ser ao invés de querer prestar. E é isso que eu acredito que esteja atrapalhando bastante a Umbanda. E eu acredito que a Umbanda é muito simples. Só que essa simplicidade estão deixando para trás. Estão esquecendo da raiz, estão esquecendo do que foi ensinado para impor alguns ritos, para importar rituais que não fazem nenhum sentido e não condizem com os ideais de Umbanda. A Umbanda é simples. Um copo de água e uma vela faz milagres. Mas você precisa ter fé, você precisa ter o amor, você precisa ter a disposição e a boa vontade. E talvez falte atualmente entenderem isso. O ensinamento é simples, basta ter amor, basta ter humildade, que a Umbanda vai seguir por muito tempo ainda ajudando aqueles que precisam. Saravá. Os principais desafios da Umbanda na atualidade seriam, ou até seria, vamos começar por aí, levar a mensagem da espiritualidade, fazendo com que essa mensagem possa não só contaminar as mentes, mas principalmente os corações dessa humanidade leiga e carente de um Deus, doente e carente de um Deus. E dentro desta realidade, quando eu falo levar a mensagem da espiritualidade, quem leva esta mensagem da espiritualidade precisa ser uma religiosidade, seja ela qual for. Por quê? Porque o ser humano, ele, como eu acabei de dizer, ele está leigo, doente e carente de Deus, porque ele, na verdade, está desconectado dos princípios espirituais. A partir do momento que o homem fica desconectado dos princípios espirituais, ou seja, daquilo que não perece, o homem começa, vou até utilizar um termo chulo para a gente poder entender, é como se o cachorro corresse atrás do seu próprio rabo, para a gente poder entender a coisa, né? Então, o ser humano, ele vai na Umbanda, ele vai no Candomblé, ele vai no Espiritismo, ele vai no Catolicismo, na Igreja Evangélica, dentro da sua realidade imediatista. O ser humano é imediatista, ele quer as coisas para ontem, né? Ele se esquece que ele é um ser milenar, com milhares de laços energéticos envolvidos em todas as suas existências, mas ele quer a coisa para ontem. Então, o que a gente precisa entender? O ser humano chega, ele precisa ser tratado inicialmente com elementos, que a Umbanda é desta forma, ela tem esse reino maravilhoso, magnético, né, composto pelo reino astral, pelo
reino terrestre, pelo reino mineral, vegetal, animal. Então, em princípio, essa humanidade é tratada, é acolhida dentro dos terreiros de Umbanda através de banhos, de defumações, de ritualísticas e tal. Mas nós não podemos tratar os nossos adeptos fazendo com que eles utilizem da Umbanda como uma bengala espiritual. Isso não é correto. O ser humano, ele precisa da religiosidade como um meio e não como um fim. A partir disso, a Umbanda começa a trabalhar dentro dessa humanidade, e esse é um grande desafio da Umbanda, trabalhar o interior, a transformação moral de toda essa humanidade, para aí sim, essa mesma humanidade poder gozar da espiritualidade, que é a grande convergência, que é o universalismo. Estamos retornando para a casa do Pai e até lá um rebanho, um só caminho. Mas ainda há muito que se fazer. Então acho que a Umbanda tem este grande desafio, que é exatamente ajudar, a colaborar através das suas práticas, principalmente com os elementos, e principalmente também falando do estudo, da transformação interior, para que passo a passo, sem pularmos etapas, que também não seria o desejável, possamos exatamente levar essa humanidade à tão sonhada regeneração, que é o momento que estamos vivendo. Então, eu acho que dentro das nossas limitações, pelo menos a Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, ela tem feito isso. Perfumai todo o caminho, que hoje é dia de festa. Vamos começar pelos orixás, né? Que a gente falou um pouco no estudo anterior. E o orixá seria manifestação divina, uma manifestação divina. E aí essa manifestação divina, ela na verdade, ela tem uma diversidade grande de energias ou de manifestações. É como se Deus, o Pai Maior, ele fosse o Sol, e desse Sol saíssem esses raios de luz. E assim como os raios de luz, você tem uma variedade muito grande de energias ali, ou de faixas vibratórias, assim também na Umbanda a gente tem uma diversidade grande de faixas vibratórias. E cada agrupamento humano, ele vai trabalhar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua capacidade, de acordo com os seus compromissos kármicos dentro de determinadas faixas. O que explicaria tanto a questão da diversidade dos orixás, que tem a ver com essa diversidade de faixas vibratórias, e também a diversidade de pontos de vista em que esses agrupamentos trabalham. Fora a questão também desses grupos, esses grupamentos humanos, na verdade, serem agrupamentos de consciências que têm uma experiência encarnatória comum, uma experiência comum de sentimentos, de vibrações e, portanto, de visões de mundo. E aí a gente tem a Umbanda abrigando toda essa diversidade de pontos de vista, obviamente respeitando-se algumas diretrizes básicas que são o amor ao próximo, Deus acima de todas as coisas, o respeito à diversidade, o respeito à natureza. Então, assim, o meu ponto de vista, né, não quer dizer que seja o mais certo, o mais correto, mas o meu ponto de vista é que essa diversidade, na realidade, ela abriga uma diversidade também de grupamentos humanos com as suas características, com as suas individualidades, para que todos possam trabalhar e evoluírem até o Pai Maior, onde a verdade é única. Na minha opinião, embora a gente saiba que desde quando a Umbanda foi anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas em 1908, 15 de novembro de 1908, houve
várias mudanças, né? Pois estamos num processo de evolução e assim continuamos. Então, dentro desse processo de evolução espiritual, apareceram mudanças e se formaram outras vertentes de Umbanda. Mas eu tenho uma opinião particular que, na verdade, as vertentes de Umbanda, ela se faz por uma necessidade espiritual. Quando vai se formar, vai se concretizar no plano físico um ponto de luz, o terreiro de Umbanda, o plano espiritual superior, ele já se organiza para daí então trazer dentro da necessidade daquele povo, daquela região, uma determinada vertente de Umbanda, uma determinada forma de se fazer Umbanda. E vai depender também da necessidade evolutiva, da necessidade intelectual e moral de cada povo, de cada região. Eu acredito que as vertentes de Umbanda sejam justamente por uma necessidade de organização espiritual, por uma necessidade de atender a população dentro de cada região onde se tem um terreiro de Umbanda. E é maravilhoso, né? Porque cada Umbanda, cada terreiro é uma escola. E cada escola atende uma demanda de alunos, vamos dizer assim, de pessoas, né, com um grau de evolução, de entendimento e com uma energia que se faz necessário. Então eu acredito realmente que o plano espiritual se organize para uma determinada vertente, uma determinada forma de trabalho dentro do terreiro de Umbanda, justamente para atender a necessidade daquele povo e daquela região. Essa é a minha opinião. Então, um saravá fraterno a todos, que Deus nos abençoe. Saravá, nossa Umbanda. Exu é assim, assim ele é, ele. Quando me perguntam quem é Exu na Umbanda, eu digo que Exu é aquele meu irmão que me dá a mão, é aquele que caminha comigo. Quando eu começo, de repente, sair daquele caminho proposto pela espiritualidade, é o Exu que me puxa a orelha. Eu costumo dizer que o Exu é aquele que me traz a conta. Tá? Eu costumo dizer que Exu é praticamente aquela entidade que desce com você no teu inferno consciencial. Quando você, encarnado e desencarnado, afunda no próprio inferno que você cavou, quando você acorda, quando você se vem à consciência, quando você vem à tua consciência que olha do lado, quem está do teu lado é Exu. Nas piores situações que você puder imaginar, quem estará ao teu lado caminhando contigo é Exu. Exu é humano, Exu é emocional, Exu, por isso Exu é o nosso guardião. Eu acredito que seja até por isso que eles demonizam tanto Exu. Eu vejo casos, fatos de pessoas que vêm com Umbanda, saem do propósito do Cristo Redentor, que é o amor, caridade. Ele sai desse propósito e começa a se afundar no próprio lodaçal. E Exu está junto. Quando eles vê que a Umbanda não é um mercado onde ele vem, ele pode levar o que ele quiser para casa, sem custo, né? O Exu é aquele que vem trazer a conta. Olha, isso aqui é a conta daquilo que você fez. É ele que traz o resultado do teu plantio. E aí é muito fácil para aqueles que erram, afundam no seu inferno consciencial, acorda, vê Exu ao seu lado, o Exu pega na mão, traz ele novamente à luz,
eles botam a culpa nos guias, nos mentores, nos guardiões, que são nossos Exus, mudam de religião, e depois diz assim: não, eu não gosto da Umbanda, que a Umbanda cultua o demônio, porque quando eu estive lá no inferno, eu vi o demônio lá e o demônio era Exu. Mas na verdade era o teu irmão que foi lá te buscar. Te buscar não, ele te acompanhou. Quando você se aprofunda na escuridão da tua ignorância, ele te acompanha. E quando você acorda, quando você olha para a luz, é ele que te traz a luz. Então Exu, ele caminha na luz e caminha nas trevas. Porque quando você se afunda nas trevas, por sua própria competência ou incompetência, é o Exu que vai lá te buscar. É o Exu que te traz a luz. Exus são espíritos desencarnados, muito parecidos conosco, com nós humanos, em forma de pensar, de agir. Nossas energias e emoções são muito similares. São entidades que se achegaram na Umbanda como auxiliares dos caboclos, dos pretos velhos e crianças, e ali ficaram. São entidades importantíssimas, hoje ditos como guardiões. Eu entendo que Exu, ele faz literalmente a guarda, a proteção de um terreiro durante os trabalhos, e a nossa guarda também, que tem o nosso Exu pessoal, vamos dizer assim, ou Exus, né? Às vezes a pessoa pode ter mais de um. Então, e eles podem fazer a nossa guarda também contra energias negativas e contra possíveis ataques de espíritos nefastos. Ao meu entender, ao meu ver, basicamente isso é Exu. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor.